Estamos aí ao vivo, depois vai ficar gravado na T. Eu quero abordar aqui o tema sobre humildade e soberba. Humildade versus soberba. Interessante, muito interessante. Acabamos de ver da IVT, uma mensagem muito forte, onde foi abordado os 4 passos para obter a bênção. Os 4 passos que o cidadão tem que tomar. Sem esses 4 passos, não tem como. E ele aborda, no primeiro passo, a humildade. Em contraproposta, humildade, o verso oposto, a soberba. Então, quero que você entre aí, pode interagir, pode falar, né, para a gente abordar aqui, mas já vou passando. Lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, está escrito uma receita para as nações. A receita não é para um homem que não conhece o Evangelho. Essa receita é para toda a humanidade. Pastores, apóstolos, grandes, pequenos, negros, brancos, pobres, ricos, tem que dar 4 passos para ter a porta do reino do céu aberta, todos os aspectos para a sua vida. O primeiro passo que está escrito não é chamar pelo nome de Deus. Diz, quando o meu povo que se chama pelo meu nome, chamar a Deus como uma farmácia, que na hora que tem dor de cabeça, vão comprar um Doril, uma Cibalena, diz que quando esse povo que chama ele dessa forma, que quer um emprego, que quer isso, que quer aquilo, entendeu? Quando esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, por que que uma pessoa tem que se humilhar? Porque ela está no outro estado, está na soberba, então ela tem que se humilhar. É o oposto, humildade, soberba. A humildade procede à honra, a soberba, a desonra. A própria palavra de Deus diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então o segredo está aí. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O que uma pessoa incrédula? Que incrédulo é aquele que conhece, mas não crê. Por que ele não crê? Porque ele está soberbo. E o apóstolo Paulo diz que Satanás cegou o soberbo. Diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quer dizer, Satanás cegou o entendimento de uma pessoa soberba. Converse com uma pessoa incrédula para você ver como que ela é cheia de eu, de orgulho, de razão. Uma pessoa que é incrédula é dessa forma, soberba. O mundo dela é melhor que o mundo dos outros. A visão dela é melhor que a visão dos outros. Então é soberbo. Mas essa pessoa já está enquadrada na palavra. A palavra de Deus diz que o soberbo, ele está em decadência. E o humilde está em honra. O soberbo, ele já está quebrado em todos os aspectos. Todos os aspectos. Em tudo, o soberbo não é próspero. Em tudo. Ele pode ser culto, pode ser inteligente, pode ser todas as qualificações e méritos que um homem pode ter. Mas ele tem algo que estraga tudo, chama soberbo. Sua cultura, sua inteligência, tudo que ele tem, não vale nada. Porque a soberba destrói ele. Mas o homem humilde, ele se humilha debaixo da potente mão de Deus,
e Deus a seu tempo o exalta. Então, humildes são aqueles que aceitam os princípios do Evangelho. Ser humilde não é ser nécio, tolo. Ser humilde é ser sábio. Toda pessoa sábia é humilde. A pessoa humilde está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O tolo não. Vamos fazer uma análise na vida de um homem soberbo. Nós podemos ir para o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele era profeta. Profeta. Ele não era um qualquer, não. Ele era profeta. Só que era soberbo. A soberba pegou o profeta, onde ele confrontou Deus e entrou por um caminho da soberba. E a vida dele também virou assim, de ponta cabeça. Quando fala no profeta Jonas, todo mundo já lembra da baleia, é uma história bem conhecida, né? É um homem para nós parar e analisar. Deus, ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Só que ele não resiste o soberbo. Ele não contende com o soberbo. O soberbo tem que sofrer as consequências da sua soberba. Mas Deus ama o soberbo. Quando o profeta Jonas, um homem santo, puro, religioso, homem bom, mas soberbo, cria em Deus, mas soberbo. Ele era melhor que todo mundo, ele era santo, os outros eram impuros, pecadores. Ele não praticava o que os pecadores praticavam, né? É a mentalidade do soberbo, é o religioso. Não faço isso, não faço aquilo. Sou isso, sou caridoso. Mas o soberbo, só ele está certo, só a religião dele está certa. Então, quando o Jonas olhou para o povo de Nínive, ele só viu pessoas que não prestavam, que tinham que morrer. Pessoa soberba, ele não tem compaixão, não tem amor. O soberbo não tem essas características. Mas Deus, amando Nínive, pediu para ele ir lá em Nínive e fazer lá os decretos de fé, proclamar a salvação na cidade. Ele não quis, ele tomou rumo e foi para Tarso. No caminho onde ele estava indo, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. E ele está dentro do navio, indo embora, em desobediência, soberba, não querendo salvação para o povo. O que aconteceu com ele? Dentro do navio veio uma tempestade, o navio quase naufragou e o povo está apavorado, e ali dentro, e tinha ali pessoas humildes que adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam a vaquinha, o boizinho, a cobra, sei lá. As pessoas humildes, foi assim que eles aprenderam. Eu quero dizer para você que aquele povo começou a clamar e falar: nós pecamos contra os deuses. E ali começaram a fazer seus sacrifícios, suas rezas, seus mantras. Mas aí o profeta Jonas, ele preferiu morrer do que mudar. Naquela ira da sua soberba. E ele falou: o problema é comigo o problema, mas ele não mudou. Então jogaram ele no mar para morrer. Ser comido pelos peixes, pelos tubarões, pela baleia. Mas Deus dá sempre a última chance. Deus não permite. Deus é amor, misericórdia. Deus ama o soberbo, mas não ama só a soberbo. E deu a última chance para Jonas. Tem pessoas que estão ouvindo hoje, já foi em várias igrejas, já foi em todo lugar. Já fez tudo. Conhece tudo de religião, conhece tudo, arqueologia bíblica, conhece tudo. Já pisou na terra santa, mas é soberbo. Está perecendo, como Jonas. Na sua soberba, no seu casamento, nas suas finanças.
sua saúde. Meu amigo, pode fazer a campanha que você quiser, fazer o que você pensar, na soberba, procede a ruim. Deus não tem prazer de sacrifício, meu amigo, mas em obediência. Jonas, na sua soberba, não obedeceu a Deus. Foi lançado no mar, a baleia veio, engoliu ele. Mas lá dentro, no vento da baleia, ele viu o inferno. E ali ele se arrependeu da sua soberba e orou a Deus. Mas se arrependeu e se humilhou diante do Senhor dentro daquele peixe. E aquele peixe que estava sob o comando do Deus Todo-Poderoso, porque Deus comanda os peixes, porque Ele criou os peixes. Deus comanda a abelha, porque Ele criou a abelha. Deus comanda o vento, porque Ele criou o vento. Deus comanda o mar, porque Ele criou o mar. Deus comanda a lua, porque Ele criou a lua. Deus comanda o homem, porque Ele criou o homem. Mas deu liberdade para você, para mim, a crer, ser soberbo ou ser humilde. E naquele momento que ele foi lançado fora em terra, ele se humilhou diante de Deus. Então aí, você quer saber mais? Nós vamos ensinar. Esse é o primeiro passo, o segundo, terceiro e quarto. Tá? Ele é religioso, é profeta, hein? Mas interessante, eu vou ainda bater nessa tecla, que se fosse hoje, o povo que estava em Nínive, estava cheirando coca, estava com crack, maconha, bebida, prostituição, todo tipo de pecados imorais estavam sendo praticados. Só que, presta atenção, Deus amava eles, não amava o pecado deles. Mas o profeta, um homem santo, um homem puro, né, queria que todo mundo morresse. Não seguia a sã doutrina dele. Deu para entender? Jonas via aquele povo como um povo perdido. Mas aquele povo perdido, que estava perdido mesmo, tinha humildade no coração. Aqueles que estavam acendendo a velhinha lá, tinha humildade no coração. E o profeta que se dizia tão santo, não tinha humildade. Tinha soberba. E Deus abomina a soberba. Um homem que achava que ele era tão perfeito, tão santo, na verdade, ele estava pior que aqueles que não conheciam Deus, a sua soberba. E quando ele obedeceu a Deus, o que aconteceu com ele? O povo aceitou a palavra de Deus no coração e fizeram, levantaram um jejum em humilhação a Deus, que até os animais irracionais jejuaram. Jonas está pior do que um animal irracional. Mas ele teve a oportunidade de mudar, de aceitar a mudança. Eu quero que você compreenda, meu querido. Eu já vi muitos lares de famílias em que as mulheres são como o profeta Jonas, são mulheres de oração, são profetisas, são isso, são aquilo, mas habita nelas a soberba. Os maridos dela estão jogando baralho, os amigos dela estão no botequim, estão em tanto lugar que ela acha que é imoral. E elas, quando chamam a gente para ministrar, resolver, ajudar, eu não suporto meu marido, porque ele bebe, porque ele fuma, porque é isso, porque é aquilo, porque ele crê em ídolos e tal. Aí o Espírito Santo muitas vezes fala comigo, não, o problema é ela. Porque a soberba dessa mulher não converte o marido delas. Porque elas não acreditam no amor de Jesus Cristo, no amor que Jesus derramou na cruz. Não acredita naquela palavra que Deus amou os pecadores, os imundos, os doentes, os mal cheirosos. Deus amou eles. Entendeu? Deus amou. E deu seu filho para morrer na cruz. Então a soberba delas, a religiosidade, faz com que seus maridos não se convertem. Ou vice-versa. Os maridos também religiosos e as suas mulheres não religiosas, a sua soberba humilha aquele que não conhece o Evangelho. E nunca vai converter uma pessoa dessa forma. Mas quando o amor, a graça, a misericórdia
a humildade, a mulher reconhecendo o seu marido como cabeça, como sacerdote do lar, e se humilhando debaixo da potente mão de Deus, e se humilhando diante do seu marido, reconhecendo que ele é a autoridade na sua casa, ensinando os seus filhos a honrá-lo, a respeitá-lo. Mas muitas mulheres falam assim, teu pai não vale nada, é um pingaiada, e começa a denegrir a imagem do homem dentro de casa, porque ela é santa, vai na igreja. Minha irmã, maravilha que você é santa, mas você precisa tirar a soberba. Jonas era santo, muito santo, que fez até mal a santidade dele, virou soberbo. Não seja santo aos teus próprios olhos, muito puro aos teus próprios olhos. Seja humilde. É Deus que santifica, é Deus que dá a bênção. Quer a vitória para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos? Então está aí, meu irmão. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Quando você reconhece teu marido como autoridade na tua casa, ainda que ele esteja no pecado, ainda que ele esteja na imundície da iniquidade, esteja em Nínive, se humilhe debaixo da potente mão de Deus e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. A tua soberba não deixa Deus te usar. Você pensa que Deus está te usando, mas não está. Deus não usa ninguém na soberba. Porque Jesus, sendo Deus, tomou a forma de um homem, se humilhou a si mesmo e aceitou a morte de cruz. Entendeu? Ele, sendo Deus, se humilhou a si mesmo e mostrou que ele ensinou para mim e para você. Oh, aleluia! O que foi que ele disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então vamos amar as pessoas que não conhecem Deus, vamos amar Nínive. Nínive, uma cidade que estava na imoralidade, no pecado, mas a mudança foi o amor de Deus, a misericórdia. Foi, o profeta foi, falou o que Deus mandou falar. O que Deus mandou falar, ele falou. E quando Deus falou na cidade de Nínive, a cidade se converteu. Então quando Deus falar na tua boca, teu marido vai se converter, teus filhos vão se converter e a vida tua vai mudar. Esse é o primeiro passo para ter a bênção, depois nós vamos nos demais, amém? Grande abraço, saudação em Cristo Jesus, o seu irmão em Cristo, Edivaldo Carmo, Ministério Apostólico. Mande um e-mail para mim, pedindo oração, estaremos orando e ensinando a palavra de Deus. De graça recebemos, de graça damos o Evangelho. Tchau, tchau. Até mais.